Graça e paz, irmãos, mais uma vez, nesta quinta-feira, louvando, bendizendo o nome do Senhor, aqui em nossa igreja, na Estrada da Fontinha, número 220, e gravando aqui agora, de dentro do nosso santuário. Que beleza, ele já pintado, reformado, pronto para receber os irmãos. Que bom! Nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor e pedir a orientação do Senhor para este trabalho. Por isso, então, eu gostaria que você, neste momento, curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos para que nós pudéssemos orar. Vamos orar, então? Curve a sua cabeça. Fale com Deus em oração neste momento. Oremos. Amado Deus, querido Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai. Suplicamos, Senhor Deus, pelo trabalho e para ele, Senhor Deus, pedimos a Tua direção. Pedimos, Senhor Deus, que esta gravação, quando chegar aos nossos lares, aos lares dos Teus servos, Pai, ela possa surtir efeitos positivos de conforto e edificação, Pai. Seja também com aquele que está triste, Pai, está angustiado, Senhor Deus, conforta e consola com o Teu Santo Espírito, Senhor. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, irmão, irmã, louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos participar de uma mensagem musical para o nosso enlevo espiritual. Thank you.
Prosseguindo nesse estudo no breve catecismo, pergunta número 33, justificação mediante a fé. Vamos lá então? Pergunta 33. O que é justificação? A resposta é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justo diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Existem vários versículos que embasam as afirmações. Eu gostaria que você, na sua casa, lesse cada um desses versículos aí projetados para que você embasasse essas afirmações que a confissão de fé no breve catecismo nos dá sobre a justificação pela fé. A igreja, irmãos, e obras não justificam ninguém. A igreja, como organismo, não justifica e não salva ninguém. As obras, muito menos. A justificação, então, não é um atestado de bons antecedentes que o pecador exibe para ingresso na vida eterna. Não é um carimbo, não é alguma coisa que é dada para que ele possa exibir para as outras pessoas que ele é crente e que ele, numa vanglória, possa dizer: tá vendo, eu sou salvo por Deus. Não se trata disso, mas é um ato de justiça da parte de Deus, onde, através de Jesus Cristo, o Senhor cumpre os preceitos legais e também, através do sangue de Cristo, ele declara que aquele pecador é justo, mas tendo Cristo cumprido todos os requisitos que a lei exigia. Ou seja, por isso, então, amados irmãos, dentro da visão e da tradição reformada, nenhuma igreja pode beatificar ou canonizar os seus fiéis, e isso fundamentado numa boa obra ou num misticismo da denominação, dizer: olha, fulano de tal é santo, é um beato, porque esse conceito ele não está caminhando par e passo com o que a palavra de Deus nos fala sobre a santificação. Santos são aqueles que são separados por Deus para o seu serviço e para fazer a sua obra. Então, santificados ou santificação é uma separação, é um mônus dado por Deus para fazer a obra do Senhor. A igreja não tem em si mesma esse poder justificador ou remidor. Ou seja, irmãos, igreja não salva. A remissão ou o apagar dos pecados, que era um ato do Antigo Testamento, que era feito através do matar as vítimas e oferecer a Deus em holocaustos. Então aquele que o fazia ou fazia essa cerimônia estava remido dos seus pecados. A igreja não tem esse poder nem de justificar ou de remir. Não é munus seus, mas é do próprio sangue de Cristo. Mas a igreja tem a missão de proclamar a salvação. Tem também a tarefa didática de ensinar e também de testemunhar que Cristo é o Salvador. E esse testemunho é através dos seus atos, é da sua vida.
é da sua experiência com Deus. Olha, fez bem a mim, eu vivo desta maneira, eu vivo em santidade. Agora, aplica essa experiência na sua vida, na sua família, que você vai se dar bem, porque é isso que a palavra de Deus nos exige e é isso que o Cristo ressurreto também fala para as nossas vidas através do seu Espírito Santo. Ou seja, nós somos testemunhas vivas desta graça que nos é outorgada. Outra coisa, o indivíduo não se santifica por obras piedosas, pias e caritativas ou de caridade. Por mais que eu faça piedade, ou tenha piedade, ou faça caridade, não vou conseguir me justificar, lavar os meus pecados. Não é justificado pela igreja a que pertence, mas exclusivamente em Cristo Jesus, que nos justifica. A igreja não pode incluir no seu rol institucional ou dele excluir um membro, mas ela pode fazer isso, tirar ou colocar dentro do seu rol um membro, mas não pode determinar quem deve ou quem não deve entrar no reino celeste. Igreja não coloca ninguém no céu ou retira alguém do céu. Quem faz isso, irmãos, é o Senhor que justifica, é o sangue do Cordeiro que faz isso. Então, igreja, quando liga e desliga nos céus, essa função é da pregação do Evangelho, de fazer a pregação deste Evangelho. Mas o poder de mandar alguém para o céu somente a Deus pertence. Igreja não tem esse poder, e quem diz isso são as Escrituras, é a palavra de Deus. Por isso, então, nem todos os membros da igreja visível são justificados, como nem todos os israelitas foram salvos. Isso é alguma coisa bem grave no nosso coração. Isso quer dizer que na igreja de Cristo existem líderes, existem pastores, existem presbíteros, existem líderes que caminharam muito nessa igreja visível, mas são meros membros da igreja. Que esses vão conseguir, vão ser bons chefes de família, bons líderes, vão ser pessoas que moralmente vão viver bem, que vão ter urbanidade em relação às outras pessoas, vão ser pessoas conhecidas pelo público, que vão ter vários cargos na igreja secular visível, pessoas que vão ser reconhecidas e vão ter títulos por isso, mas são pessoas que, se não tiverem essa justificação por Deus, se não tiverem a conversão pelo Espírito Santo, essas pessoas não vão participar dessa igreja triunfante lá nos céus, porque para ter a vida eterna somente com conversão, essas pessoas precisam de conversão, de mudança, de justificação. E é justamente o que nós estamos falando hoje para os irmãos, com muito temor e tremor. Então eu quero dizer a você, irmão, ser membro de igreja não nos garante nada. Ser líder dentro de igreja, tão pouco. Mas o que nos justifica é o sangue do Senhor Jesus Cristo morto lá na cruz. Essa é a justificação que precisamos ter na nossa vida. É a salvação, que é a mudança no coração através da conversão, da mudança de vida. Não é só confessar de boca. O Satanás conhece a Deus melhor do que qualquer um de nós. Mas ele não se arrepende, ele não muda, ele não se converte. Então, eu quero dizer para você que
conhecer Deus não é algo teórico, não é algo didático, mas é algo profundo. E esse é o tema que nós estamos tratando agora. Essa justificação é intimidade com Deus, é mudança, é vida com Deus, é conhecimento, é abandono do pecado, é santificação de vida, é mudança de caminhos, é mudança de vida. Não é viver numa graça barata, não é busca de benesses para essa vida, de bênçãos para essa vida, como muito se propaga. Olha, na televisão, olha, eu consegui ter uma casa, um carro, eu estou vivendo bem, eu estou vivendo... Não se trata disso, viu, irmãos? Se trata de mudança interior, de vida com Cristo, de conversão, de conhecer o verdadeiro Cristo da Bíblia. O que a doutrina da justificação nos ensina? Nos ensina que Deus expia os nossos pecados. E o ato de expiação dos pecados era uma cerimônia do judaísmo, onde se levava a vítima, um animal, desde uma pombinha até um bezerro, um boi, e isso era morto e o sangue dele era espargido sobre os umbrais da porta da saída lá da terra prometida, ou espargido sobre o altar, derramado diante do Senhor, e se queimava parte daquele holocausto. E o Senhor foi colocado ali como um cordeiro, sem mácula, sem mancha, imolado no altar lá do Monte Calvário, na cruz. E o Cristo, então, foi o Cristo vicário, foi o cordeiro vicário que tomou o lugar de todas essas oferendas e agora se apresenta a Deus, nos apresentando a Deus, e nós somos justificados por ele. Ou seja, irmãos, nós não somos justos por qualquer mérito nossos, mas somos justos pelos méritos do Senhor Jesus. Ou seja, a justificação é um ato livre, mas da graça de Deus. É Deus que justifica aqueles que ele elegeu em Cristo, seu Filho amado. Pelo ato justificador, o escolhido é declarado, então, justo na pessoa deste novo Adão. Nós temos lá no texto de Coríntios Adão e Cristo. Adão, o primeiro Adão, foi o Adão por onde entrou o pecado, mas Cristo Jesus foi o cumpridor integral da lei em seu lugar e a vítima vicária dos seus pecados, dos nossos pecados. Nunca mais, irmão, serão precisos novos holocaustos. A lei cerimonial da remissão dos pecados do Antigo Testamento foi finalmente cumprida. Hoje nós vemos, e até em algumas pessoas, vontade de voltar ao Antigo Testamento, ao judaísmo. Eu quero dizer que toda a lei se encerrou em Cristo Jesus. Cristo interpretou a lei e nos deu agora a garantia, através da justificação de novos tempos, de um novo testamento, em seu sangue, nos justificando. Então, não precisamos mais voltar aos sacrifícios da lei, aquilo que a lei determinava, porque o Senhor cumpriu a lei e agora, então, deu outra interpretação da lei, e nós vivemos a lei pela interpretação da graça de Cristo Jesus. Amém. Mas ainda, nós queremos dizer que o único verdadeiramente justo é o Deus triuno, é o Deus trino. Nós continuaremos sendo pecadores. Você, na sua vida, ainda continuará sendo pecador, mas um pecador justificado. Pecador, sim, mas não mais escravo do pecado. A justiça, então, de Jesus Cristo é imputada a nós.
Isto é, irmãos, nos torna então pecadores esses aceitos em Deus. Você então é um pecador que foi aceito em Deus, um pecador justificado, um pecador que foi aceito em Deus. Eu quero ler a letra E e F juntas, está bom? Somos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Todos os eleitos são justificados em Cristo por, guarda essa palavra, identificação com Ele mediante inserção em sua pessoa. O que significa isso? Nele, em Cristo, nós morremos. Olha bem, guarda mais essa palavra. E ressuscitamos. Guarda mais essa outra. Com ele vivemos e militamos. Guarda mais essa expressão. No ato de filiação, Deus nos torna herdeiros da vida eterna e co-herdeiros com Cristo, o primogênito de muitos irmãos de sua glória. Amém. Irmãos, nós somos aceitos por Deus em Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Mas essa eleição nos torna justos e em Cristo nós somos aceitos por um processo chamado identificação. E somos inseridos na pessoa e no corpo de Cristo através da nossa morte espiritual. Quem se converte morre para o mundo, morre para os desejos carnais, morre para as vaidades deste mundo, morre para os objetivos desse mundo, morre para a glória desse mundo, morre para o glamour deste mundo, morre para este mundo. E nós ressuscitamos agora como novas criaturas, com nova mente, com um novo coração, com uma nova perspectiva de vida, com novos objetivos de agradar a Deus. E nós, a partir de agora, vivemos uma vida em Cristo e militamos, ou seja, trabalhamos, lutamos com Cristo e com os valores do Evangelho. Isso então que é a nova vida de justificação dos eleitos de Deus. Isso significa um ato de filiação, onde eu e você nos tornamos co-herdeiros na casa do Pai, onde o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, é o irmão e primogênito de muitos irmãos. E nós recebemos as heranças e as benesses do reino de Deus. É assim que a justificação nos torna filhos e herdeiros da salvação. Mas para isso, para termos esta salvação, nós precisamos morrer em Cristo. Ou seja, irmãos, como nós falamos anteriormente, eu preciso que você entenda isso. Para a real salvação e para o real conhecimento de Deus através dessa justificação, nós precisamos, através da conversão, morrermos para conhecermos a Deus e morrermos, que eu digo, espiritualmente falando, para ressuscitarmos espiritualmente falando, deixando para trás a antiga pessoa, o velho homem e a velha mulher, porque o velho homem e a velha mulher não vão para os céus. E nós temos que bater nisto, porque ainda algumas pessoas que estão presas ao seu passado e precisam
nascer de novo. O Senhor Jesus não falou para Jairo, aquele homem que conhecia a lei, um doutor da lei? Ele vem cheio de conhecimento, é um crente velho, conhecia tudo, sabia de tudo, e vem falando do seu crentez, do Senhor, para Jairo, necessário vos é nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo. Você teve esse novo nascimento? Procure esse novo nascimento em Cristo Jesus. As Escrituras também nos dizem que nós somos justificados, não nos dizem que somos justificados por causa da fé, mas o motivo e base desse agente justificador, mais um equipamento instrumental carismático da capacitação do eleito para recepção da graça. Ou seja, irmãos, nós somos salvos não pela fé que temos, mas pela graça. Você só é salvo, eu só sou salvo, porque existe graça, não é isso? Pela graça sois salvo, mediante a fé. Mas a graça é que nos salva. O veículo é a fé, mas nós somos justificados por causa da graça de Deus. Caminhando ainda, é o que nós estamos aqui. Não há cooperação humana. A salvação é pela graça. E os 2 versículos nos dizem isso. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, vem da graça de Deus, vem da bondade de Deus, vem de Deus. Então não há cooperação humana, não há carisma, mas as Escrituras, é do carisma de Deus, não do carisma humano que vem esta fé ou esta salvação. Em resumo, irmãos, o que nós poderíamos dizer? Deus estabeleceu meios desta salvação da redenção. Justificação é em Cristo Jesus. A dádiva da fé para que, por ela, nos apropriemos de Cristo. A dádiva do Filho como o executor do plano de salvação. Essa é a ordem de salvação, a Ordo Salutis. A dádiva do Espírito Santo, que desperta em nós o dom da fé e nos aplica os benefícios da redenção realizada por Cristo. A colocação dos justificados, seus filhos, na família da fé e nela os mantém pela graça. É um resumo bem rápido daquilo que nós falamos, das palavras que nós proferimos para os irmãos. Tá bom, irmãos? Vou deixar aqui para os irmãos uma avaliação. A pergunta que nós fazemos aos irmãos é: o que é a justificação mediante a fé? E eu gostaria que os irmãos respondessem com as próprias palavras dos irmãos. Depois, eu gostaria que os irmãos procurassem na Bíblia e dê provas da Bíblia, né? Da salvação pela graça mediante a fé. Versículos, alguns versículos que estão narrados aí em cima, ou os irmãos podem usar uma chave bíblica, que pega em versículos que falam, olha, a salvação é pela graça, mediante a fé. Tá bom? Então que Deus abençoe em vocês rica e abundantemente. Nós vamos agora passar para os nossos pedidos de oração. E nós, em primeiro lugar, queremos pedir pela nossa igreja, pela nossa condição, né, que estamos
em requerer o nosso IPTU e a imunidade da igreja seja reconhecida no processo que nós estamos movendo, que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos advogados. Irmãos, queremos levantar um clamor nesse sentido e que toda a igreja não esqueça de orar. Sempre, ore sempre pela igreja, por esse processo de IPTU, para que o Senhor nos abençoe e nós consigamos requerer a nossa imunidade. O outro pedido também é pelos nossos membros da igreja, todos eles, todos os que nos pedem oração, nós temos procurado colocar aqui nos pedidos de oração. Nos lembramos daqueles que estão mais naquela boa idade, né? Nossa irmã Emília, nossa irmã Carmelita, nossa irmã Neucina, nossa irmã Carli, nossa irmã Maura, nossa irmã Dalva, nossa irmã Elzinha e as outras irmãs também que estão na boa idade e que precisam, nesse momento aí do coronavírus, de um cuidado maior por outros problemas, né? Oramos pela nossa possibilidade de volta aos cultos, para que Deus nos abençoe nesse nosso intento. Pedimos pela Helena, pela Deise, pelo Paulo César e pela Deise do Paulo César, pela o Aurélio, Patrícia, Davi. Nós pedimos pela Marúcia, pela Mércia, pela Sônia Abreu, que sempre pede aí pelos filhinhos, agradece pelo livramento que ela tem, né, que teve com os filhos. Continua pedindo, né, pelo seu filho, pelo livramento que ela teve, né? Que bênção. Mas continua a clamar pelo seu filho, pelas suas filhas também, pela sua filha Maria Helena, que trabalha ainda nos plantões dos hospitais, pela Bárbara, pedindo também pela Sônia Matos, pelas duas Neusas, a Neuza 1, a Neuza 2, né? A Neuza Magalhães, a Neuza Barreto, a nossa irmã Simone, as duas Simones, né? Deus abençoe as nossas irmãs. Orar pelos irmãos da nossa igreja, pelo nosso conselho, junta diaconal, sociedades internas, coral, pela Sandra Patitucci, pelo Salvador, pela saúde emocional da nossa irmã, pela saúde física, né? Pela filha Vanessa, pela sua vida espiritual, conversão, pelo Carlos, pelo seu filho Sérgio, pelo Mário, irmão do Carlos, pela vida dos nossos irmãos, pela saúde, para que o Senhor abençoe essa família rica e abundantemente, pela nossa irmã Neuza, que nós já falamos também, mas pelos seus filhos, né? Pela sua casa, pela nossa irmã Dalva, nós nos referimos, ela nos pede aqui, em especial, pelas suas dores, pelo seu filho que está em tratamento, pela sua saúde. Enfim, irmãos, são pedidos em gerais pela igreja e por aqueles até que o pastor esqueceu de pedir. Nós clamamos nesse momento e pedimos a orientação do Senhor. E queremos entregar nas mãos de Deus esses pedidos para que o Senhor possa abençoar. Nós vamos ouvir uma mensagem musical e após nós estaremos orando por esses pedidos e por até aqueles outros que nós não mencionamos, mas são igualmente importantes para nós e principalmente para Deus. Ouçamos então essa mensagem musical.
só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou. O trabalho aqui, Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Mesmo que humilde, sendo para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-os entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus é trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Oremos então, irmãos, pelos pedidos que acabamos de ouvir e até por aqueles pedidos que ficaram dentro do nosso coração, que somente o nosso Deus é o Senhor deles, mas certamente o Senhor já os ouviu e certamente o Senhor tem respostas para eles. Então, vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, oremos então. Amado Deus, querido Pai, os nossos pedidos já foram ouvidos pelo Senhor. E também, Senhor, em nossos corações há outros pedidos, Pai. São aqueles pedidos que silenciamos, aqueles pedidos ocultos que o Senhor sabe quais são. E queremos, entre todos esses pedidos, Pai, colocá-los em Tuas mãos e pedir que o Senhor seja, Senhor, misericordioso com o Teu povo. Senhor, ouça o clamor do Teu servo e da Tua serva. O Senhor responda segundo a Tua santa e rica vontade. Seja com os enfermos, seja, Senhor Deus, com aqueles que estão desempregados, seja, Senhor Deus, com aqueles que estão angustiados, seja com aqueles que sofrem, seja com aqueles, Pai, que têm tristezas na vida, seja com aqueles que estão amargurados, Pai, seja com aqueles que têm problemas familiares, seja com aqueles, Pai, que hoje acordaram, Senhor, mas não tem motivos ou não veem motivos, Pai, para se levantar, Senhor. Seja com o Teu povo, Pai. Mostra, Senhor, a Tua mão poderosa, Senhor. Mostra que o Senhor está com o aflito, com o contrito de coração. Mostra que o Senhor é aquele que dimensiona a vida dos Teus servos e servas, Pai. Mas também seja com aquele que tem planos, que tem sonhos,
que tem vontades, que quer realizar coisas. Mostra a esse que o Senhor também é aquele que colhe os nossos sonhos e planos e os potencializa, Senhor, para que nós possamos brilhar dentro do Teu reino, Pai. Então, Senhor Deus, seja conosco. Nós, diante do Senhor, colocamos todas as nossas ansiedades e dúvidas e necessidades, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós assim oramos em o nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, receba então agora a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido irmão e irmã. Boa noite, bom final de noite. Que o Senhor esteja com você, na sua casa. Amém.